Se você é técnico ou técnica universitária na UDESC, é com você que eu quero conversar. Você já está sabendo que o nosso salário está defasado em cerca de 30% e o nosso vale alimentação em 150%. Isso assim, aproximadamente. Significa que a gente tem uma remuneração muito abaixo do merecido, do justo, até mesmo do digno, como profissionais da educação que somos. Praticamente a totalidade dos técnicos temos nível superior, se não uma graduação, duas, especialização, mestrado, doutorado. Entregamos para a UDESC um trabalho de qualidade, de excelência. Gosto muito de um autor chamado Viktor Frankl, que foi um psicólogo que acabou parando num campo de concentração, e foi a partir da observação daquela realidade que ele chegou à conclusão de que quando a gente tem os direitos básicos comprometidos, quando a gente se ocupa apenas de ter o que comer e sobreviver, a gente praticamente fica monotemático. A gente fica limitado em termos das dimensões filosóficas da vida. E o que é que isso tem a ver com a gente? Tem que nos últimos anos a gente tem se ocupado prioritariamente da nossa remuneração, da nossa condição básica de existir, de sobreviver a partir do trabalho que realizamos, da nossa força de vida empregada no trabalho. Há outras dimensões do trabalho para serem discutidas e a gente precisa fazer isso coletivamente. Um trabalho de longo prazo nesse sentido implica em retomar a database para discussão anualmente, um movimento coletivo forte que se reúna periodicamente. É preciso batalhar pela lei orgânica da UDESC que assegura autonomia de verdade, para que essas decisões sobre remuneração, inclusive, sejam tomadas no âmbito da universidade. Uma outra dimensão do trabalho que a gente precisa conversar é sobre a inovação, uma política de inovação dos serviços, com estímulo, recursos, acompanhamento, indicadores que façam avançar a implementação dessas ideias inovadoras. E, claro, a segurança para inovar. Toda instituição inovadora preocupa-se em criar um ambiente seguro para a inovação, em que o servidor, quando dá uma sugestão, escreve um projeto, tem uma ideia inovadora, seja preservada a sua autoria. O trabalho técnico é percebido muitas vezes como um trabalho lento, moroso, burocrático, como se o servidor não tivesse vontade de fazê-lo, sabe? Mas o que é que acontece na verdade? Um reflexo do baixo investimento, primeiramente, num bom mapeamento de processos que permitisse padronização de algumas atividades e menos trabalho repetitivo, uma revisão das normativas para que a gente não se exceda na quantidade de comprovantes e documentos, às vezes até para além do que a lei pede. É preciso investimento em tecnologia para integrar informações, padronizar atividades, virtualizar assinaturas. E eu não estou falando aqui em inteligência artificial que vai substituir as pessoas, não. Eu me refiro a automatizar processos que são excessivamente manuais e que esses sim são demorados e lentos. Isso melhora o atendimento ao público. Isso melhora o serviço público que prestamos. É preciso que a gente conquiste a regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas, que trate do trabalho remoto, que falemos do plano de carreiras, da recomposição do quadro de pessoal defasadíssimo. É sabido, por exemplo, que alguns técnicos, quando alcançam uma função gratificada, passam a depender dessa gratificação para a sua sobrevivência e sua subsistência. Isso algumas vezes funciona como moeda de troca e até vulnerabiliza esse técnico a situações de assédio moral. E isso fere a dignidade, fere a moralidade pública. Ainda sobre moralidade pública e assédio moral, a gente precisa promover uma profunda mudança na cultura organizacional da UDESC. Afinal de contas, o baixo reconhecimento, o baixo valor atribuído ao trabalho técnico, somados à falta de qualificação do gestor, a falta de uma política de capacitação em gestão de pessoas assim que ele assume a cadeira de gestor, culminam num ambiente assedioso, culminam no adoecimento do técnico e muitas vezes no afastamento por licença médica, ao que ele passa a ser imediatamente taxado de pessoa complicada, braba, não gosta de trabalhar, mimimi de técnico. Você já ouviu esses termos, não é? É uma narrativa distorcida do que de fato acontece. Aquilo que falta em capacitação de gestores para a gestão de pessoas sobra em atitudes autoritárias, sem espaço para o contraditório, para o diálogo, para a inovação, para o respeito, para a ética. Isso precariza o serviço público, onera as equipes que já somos em poucos, ou seja, um conjunto de fatores que começa com a baixa remuneração, com a falta de perspectiva de progressão na carreira, com o
baixo reconhecimento das nossas atribuições, com a falta de tecnologia para executar esse trabalho com mais qualidade e o despreparo dos gestores em gestão de pessoas, culminam num ambiente tóxico, num clima organizacional que afeta a todos nós, todos os servidores da UDESC, independente das categorias. Por essas e outras razões que eu, Karen Vanelli, que sou bibliotecária nessa instituição, já atuei nas bibliotecas do CAV, do CESF e hoje estou lotada no CEARTE, junto com um time de coordenadores, de suplentes, de conselho fiscal, vimos aqui pedir o teu voto, a tua participação. Se você é sindicalizado, não esquece de nessa sexta-feira, dia 15 de março, das 8 às 18, conferir o teu e-mail, clicar no link de votação e dar esse voto de confiança no sindicato por meio dessa nossa chapa Unir para Conquistar. E se você não é sindicalizado, filie-se ao sindicato. Sozinho a gente não faz verão, nem primavera, sequer atravessa invernos. Então filie-se, vem agregar a tua força na nossa, vem somar as coragens, as forças e as vontades para fazer diferente. Contamos, portanto, com todos os técnicos e técnicas da UDESC. É preciso unir para conquistar, para avançar nas nossas pautas. Venha com a gente, tá?